Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou passar algumas informações aqui com relação ao auto de infração de multa de trânsito. Eu vou passar algumas orientações com relação à falta de fundamentação no auto de infração de trânsito e como encontrar essa falta de fundamentação. Primeiro eu preciso fazer um pedido, dar uma informação e fazer um pedido. Essa falta de fundamentação, nos termos do artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, no seu parágrafo 1º, gera a inconsistência do auto de infração e o arquivo do AIT, Auto de Infração de Trânsito. A nossa base legal de fundamentação desse recurso ou dessa defesa prévia, tanto defesa prévia quanto recurso para a primeira instância como para a segunda instância, a nossa base fundamental é a Constituição. No artigo 93, inciso 9º e 10º, que trata exatamente das necessidades das fundamentações em todos os procedimentos judiciais e administrativos, combinado com a Lei 9784 de 99, no seu artigo 2º, no caput, logo no caput. Essa lei ela trata de procedimentos administrativos. No vídeo passado, eu trouxe algumas informações de como funciona o recurso de multa de trânsito. Então eu vou fazer uma passagem aqui, né? uma lembrança do que a gente conversou no vídeo passado. Eu disse que nós devemos primeiro saber que existem vários órgãos de trânsito que aplicam as multas de trânsito, né? Preenche lá o auto de infração, né? Mas que a base é o Detran, dos estados. Existem os órgãos da CET, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e alguns agentes de trânsito credenciados. E que cada órgão desses tem um site e um endereço específico para a apresentação dos recursos. A gente pode ver isso aí no site dos órgãos. E disse também que iria falar a respeito das multas de trânsito ligadas ao Detran, porque elas, de certa forma, são gerais, né? Disse também que os recursos são feitos em 3 etapas. Primeiro é a defesa prévia, a segunda é o recurso para o jari, se no caso for indeferida a defesa prévia, e depois o recurso para o CETRAN, que é a segunda instância. Dei alguns exemplos, né? Falei do prazo do auto de infração, né? E disse uma parte importante com relação ao momento que o infrator tem um prazo de 15 a 30 dias para apresentar a sua defesa prévia e que nessa defesa prévia deve constar dois títulos, 2 requisitos basicamente. O primeiro é indicar o real condutor que estava dirigindo o automóvel, o veículo que foi autuado, né? E o segundo, de que o recorrente poderia fazer uma defesa previamente apontando algumas irregularidades quanto ao preenchimento do auto de infração de trânsito, desses 2 requisitos. E em seguida, eu falei a respeito do recurso de primeira instância e depois a respeito do recurso de segunda instância. No recurso de primeira e segunda instância, eu trouxe a informação de que o recorrente ele poderia alegar tudo o que interessava a sua defesa, desde que tudo aquilo estivesse relacionado aos fatos. Juntar documentos, juntar provas,
requerer algumas diligências junto ao órgão de trânsito, e diligências essas, logicamente, favoráveis ao recorrente, né? Favoráveis ao recorrente. Bem como ele também não precisava pagar a multa para recorrer, tanto na primeira instância, tanto quanto na segunda instância. E nesse momento, agora, eu vou falar um pouquinho a respeito da falta de fundamentação. E como é que você pode encontrar essa falta de fundamentação? Normalmente, a falta de fundamentação, ela está ligada ao que está contido nos campos do auto de infração de trânsito. O auto de infração de trânsito, ele é composto por vários campos, vários locais onde o agente de trânsito coloca lá os dados do veículo, o artigo que em tese, o infrator incorreu, né? E depois uma parte, lá embaixo, tem uma parte de observação, que também é um campo. Essa parte de observação, ela também deve ser preenchida pelo agente de trânsito. Se ela não for preenchida, existe aí, nesse caso, uma falta de fundamentação por falta de preenchimento do campo de observação. Este campo de observação, ele tem preenchimento obrigatório. E, às vezes, o agente de trânsito, por motivos diversos, por exemplo, chuva, ventania, buzina de veículos, problemas sociais em geral, e o agente de trânsito está na rua preenchendo o auto de infração de trânsito, e às vezes ele esquece de preencher um ou outro campo desse auto de infração, né? Então, o campo da observação, ele é muito importante, principalmente para que a gente encontre uma falta de fundamentação. Por quê? Porque, veja bem, eu até separei aqui um exemplo a respeito de um condutor do veículo que ultrapassou o farol vermelho. Ele foi multado por isso, artigo 208 do Código de Trânsito. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou da parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no artigo 44A deste Código. Ou seja, essa pessoa ultrapassou, em tese, o farol vermelho. Porém, no campo da observação preenchido, estava constando lá que o equipamento de trânsito, o farol, estava em manutenção e estava piscando a luz amarela. Ou seja, ultrapassar farol vermelho não é a mesma coisa que passar quando o farol está em alerta, em amarelo. Então aí existe uma falta de correlação entre o artigo 208 e a observação. Isso gera uma falta de fundamentação. A fundamentação não está correta aí, ela está equivocada. O agente de trânsito deveria dizer, então, que ultrapassou o farol vermelho e no campo de observação especificar. Ultrapassou o farol vermelho com a porta do veículo aberta, com a mão do lado de fora, coisas nesse sentido. Então, veja, nesse exemplo, existe uma falta de fundamentação. Não houve aí a obediência do artigo 93, inciso 9º e 10º da Constituição, combinado
com a Lei 9784. Um outro exemplo que eu trouxe aqui foi o seguinte, o artigo 252 do CTB. Dirigir o veículo com o braço do lado de fora. Isso estava no campo. E no campo da observação, estava dizendo que o motorista estava com uma das mãos no volante e a outra mexendo no equipamento de som. Ou seja, mais uma falta de correlação. Aí uma incongruência entre o campo do tipo infringido, do artigo 252, e a observação. Isso é falta de fundamentação. Esses dois exemplos servem de parâmetros para que, quando você for fazer o seu recurso de multa, você observar muito bem o que está nos campos do auto de infração de trânsito e aquilo que contém no campo de observação. Ou, vou um pouco mais além, aquilo que está entre um campo e um outro campo, mesmo que não seja o campo de observações. Então veja que a congruência, a concordância entre a conduta do infrator e aquilo que está tipificado tem que estar correlacionadas. Se não estiver correlacionadas, existe aí uma falta de fundamentação. Lá no final, você vai requerer que seja acolhida a falta de fundamentação por ofensa ao artigo 9º, inciso 9 e 10 da Constituição, e o artigo 2º, caput, da Lei 9784, de 99, ao fim pedir que o auto de infração seja considerado inconsistente e arquivado, afastando todas as possíveis pontuações do prontuário do citado infrator. Ok? Então, deixo para vocês essa dica com relação à falta de fundamentação no auto de infração de trânsito. Boa sorte!